Olá, vamos falar de investimentos, então vamos trazer para vocês mais uma empresa para que a gente possa conhecer da sua história, da sua trajetória e principalmente da sua situação econômica e financeira. E com certeza a empresa de hoje você vai adorar a história, uma história de empreendedorismo, uma história de muita luta, muita dedicação para chegar até onde chegou. E essa empresa foi indicada aqui por um dos nossos inscritos, pelo Jazertio, grande Jazertio também. Muito obrigado aí pela participação, muito obrigado pela sugestão. Um forte abraço para você. E caso vocês também queiram outras empresas, é fácil. Entra aqui, ó, canal Silas Negraf e faça a sua inscrição, dá um like e manda a sua sugestão aí que a gente vai poder analisar também a empresa que você sugerir com o maior prazer, né? Inclusive todo esse processo de análise das demonstrações que é fundamental na hora de escolher uma empresa na qual investir. Isso aí também você consegue aprender com a maior facilidade. Tanto que no dia 11 de julho vamos realizar o nosso curso aqui de análise e balanço voltados para investimentos. E aí você vai poder também ver como que a gente faz todo esse processo de análise, como que a gente consegue enxergar se uma empresa está bem, se não está bem, como que vem sendo o desempenho dela e também se ela está cara ou se ela não está cara. Tudo isso aí você vai poder aprender no dia 11 de julho pela plataforma Google Meet. É totalmente interativo ali, você vai poder participar, mandar pergunta, enfim, participar ativamente da aula. Então é uma aula presencial, só que à distância, né? Então manda aqui um WhatsApp para mim e aí a gente manda para você todas as informações como você pode fazer para participar. O que você não pode fazer é ficar de fora dessa. E porque até o custo é só R$20, só R$20 apenas para você poder participar, para a gente ficar 3 horas juntos aqui, trocando e construindo conhecimentos sobre análise e balanços voltados para investimento. Mas a empresa sugerida lá pelo Jazertio é a Localiza Rentacar S.A. e ela, como eu falei para vocês, tem uma história fantástica. Uma história que, claro, que ela é totalmente associada ao seu José Salim Matar Júnior, ou simplesmente Salim Matar. Mas vamos contar a história dele. Garoto lá do interior de Minas, que daí foi morar em Belo Horizonte, logo no final da adolescência ali, já para também começar a trabalhar em Belo Horizonte. E aí na sequência, daí ele vai trabalhar numa pequena construtora, é ali tipo um office boy, serviços gerais dentro dessa construtora, né? E o pai dele ele queria que ele fosse um empreendedor. E vou contar um segredo para vocês. O sonho do Salim Matar, quando era criança, sabe o que é? Era ser pianista, né? Então ele adorava piano, queria ser pianista. Só que o pai dele sempre o desincentivou e queria que fosse pro empreendedorismo, né? Bom, mas daí então na sequência foi trabalhar nessa construtora e aí trabalhando nessa construtora teve que fazer alguns pagamentos, né? O volta e meia ele fazia pagamento numa locadora de veículos que tinha lá em Belo Horizonte. Aí levava lá o cheque para fazer o pagamento e ficava observando como é que funcionava todo o processo ali de locação de veículos. Aí também já fez amizade ali com o pessoal que trabalhava nessa locadora, foi se informando como é que funcionava aquele setor e aí deu o estalo na cabeça dele, de um dia ter uma locadora de veículos, né? Tanto é que daí no ano de 1973, aí sim, aí ele, junto com um amigo dele, com o Antônio Cláudio Brandão Rezende, eles resolvem montar uma locadora de veículos para eles. Só que como que começou essa locadora? Eles compraram 6 Fuscas na época, lá em 1973, compraram 6 Fuscas financiados para poder começar com a operação ali da sua própria locadora. Mas aí na sequência, na década de 70 ainda, aí o irmão do Salim Matar e o irmão do Antônio Cláudio foram trabalhar com eles, entraram também ali dentro da sociedade. E aí nessa época, os 4 faziam de tudo, lavavam o carro, consertavam o carro, limpavam tudo ali, atendiam o cliente, enfim, aquela sociedade que começa pequena ali, todo mundo tem que fazer de tudo. E aí a Localiza ela começou a se desenvolver. No ano de 1979, aí eles abriram a sua primeira filial em Vitória, no estado do Espírito Santo. Já em 1981, já estavam presentes em praticamente 11 estados. E aí eles começaram a trabalhar, principalmente em 1984, olha só, lá em 1984, com o sistema de franchise, com o sistema de franquias. E aí então eles começaram a franquear diversas pessoas, né, para abrirem lojas com a marca Localiza. E aí com isso a Localiza foi se espalhando para o Brasil inteiro. No ano de 1990 passou a revender os carros, né, que hoje você vai ver que as locadoras elas têm também a sua própria revenda de carros,
que era a Localiza seminovos, passou a revender os carros. Por quê? Porque o carro, depois de um ano e meio de uso, ele já é posto à venda, porque daí a empresa se livra da depreciação, que é uma despesa que entra no balanço da empresa, mantém uma frota atualizada, que dá menos manutenção, né? E então coloca todos esses carros à venda. Então aí começaram também a revender os carros da Localiza, os carros já usados pela Localiza. Já no ano de 1992, ampliou a sua participação para diversos estados brasileiros, e inclusive também para alguns países da América do Sul. Já começou a se internacionalizar, isso no ano de 1992. Em 1997, recebe daí um aporte de um fundo de investimentos internacional, e com esse aporte, aí a Localiza ela vai crescendo mais ainda, e daí já na sequência passa também a trabalhar com a gestão de frotas terceirizadas, né? Então passando a fazer gestão de frotas para as outras empresas. Em 2005, fazem o seu IPO, abre o capital, se transforma numa sociedade anônima de capital aberto, e aí vai expandindo cada vez mais, tanto que no ano de 2015 já contavam com 552 agências e já tinha uma frota de 117 mil veículos. No ano de 2017, eles adquirem a operação da Hertz aqui no Brasil. A Hertz, que é uma multinacional, eles adquiriram a Hertz aqui no Brasil. E com isso foram se expandindo cada vez mais, e sem contar que daí tinham a Hertz como parceira internacional deles também. Já nesse ano, presença já em 7 países, e já estavam com uma frota de 185 mil veículos. E agora no ano de 2020 também lançaram mais um produto, né, que é o chamado carro por assinatura. Enfim, é a Localiza aí nesse processo de crescimento, mas para a gente saber como é que está a situação econômica e financeira, eu trouxe para vocês os balanços de 2019, 2020, 2021 e também o balanço de março de 2022. E vamos ver através dos números como que está a situação da Localiza. Então, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da Localiza Rentacar S.A. e trouxe para vocês 2019, 2020, 2021 e também o primeiro trimestre do ano de 2022. Então, através de uma base histórica aí com pelo menos 3 exercícios, mais um trimestre, a gente já consegue ter uma ideia do comportamento, como que a empresa vem desempenhando a sua atividade ao longo desse período. Começando pelo ano de 2019, o que é a Localiza através dos seus números? É uma empresa de 19 bilhões de reais. Então é o tamanho da empresa, uma empresa de 19 bilhões de reais. E a grande parte, a maior parte desses 19 bilhões de reais está aqui no imobilizado. 75,1% do que ela tem é imobilizado. O que vem a ser esse imobilizado? Aqui vai ter todos os veículos da empresa, todas as instalações, enfim, todos os bens necessários ao funcionamento da empresa dentro do imobilizado. Já no ativo circulante está o chamado capital de giro. São os recursos que vão fazer toda essa engrenagem aqui funcionar. Começando aqui então pelo total do ativo circulante, que fechou em 2019 com 4 bilhões 494 milhões de reais, o que representava 23,2% de tudo que a empresa possuía. Desse valor, 2 bilhões 830 milhões era dinheiro que a empresa tinha em caixa, banco, aplicação, então todo o dinheiro da empresa, 2 bilhões 830. E contas a receber, 1 bilhão 274 milhões. Naturalmente, o que não tem, não aparece aqui a figura dos estoques, né? Porque por ser uma locadora, ela não tem produtos para vender. Então está aqui o estoque aparece zerado. Já no ano de 2020, o tamanho da empresa aumenta um pouquinho, vai para 20 bilhões 441 milhões de reais e o capital de giro aumenta para 5.569 e passa a representar 27,2%. Vejo que aumenta aqui praticamente em 1 bilhão de reais, o volume de dinheiro em caixa fecha com 3 bilhões 966 milhões e o contas a receber apresenta uma redução aqui fechando em 1 bilhão 107. Já para 2021, a empresa aumenta seu tamanho 25 bilhões 312 e aqui nós vamos ter um aumento dentro do imobilizado que pula de 14 para 17 e o capital de giro de 5.500 pula para 6 bilhões e 900, mantendo aqui os 27,4% de representatividade. Aumenta ainda mais o volume de dinheiro em caixa, agora a empresa tem 5 bilhões de reais em caixa e 1 bilhão 310 em contas a receber. Já em março de 2022, a empresa fecha com ativo total de 26 bilhões 733 milhões e o capital de giro aumenta mais ainda, vai para 7 bilhões 876 milhões, com uma representatividade de 29,5%.
O volume de dinheiro em caixa fecha com 5 bilhões 743 e o contas a receber praticamente estava aqui com 1 bilhão 321 milhões. Repara então que o capital de giro ele cresce de 4 para 5, de 5 para 6.900, de 6.900 para 7.800, a empresa cada vez com mais capital de giro. O volume de dinheiro em caixa 2 bilhões 800, 3.900, 5 bilhões, 5 bilhões 700, aumentando cada vez mais a sua posição de caixa. E a empresa aqui também mantendo seus investimentos dentro da sua imobilização. Então a empresa continua investindo e continua crescendo. Já na parte de passivo, nós vamos ver aqui o endividamento da empresa e o que ela tem de capital próprio. Até porque todo esse ativo aqui, ele é composto, né, ele é originado através dos passivos. O passivo é um grupo de origem de recursos. Então, os recursos que aparecem no ativo, eles são provenientes aqui do passivo. Horas vem de capital de terceiros e, naturalmente, também de capital próprio. Então, no ano de 2019, a empresa fechou com 13 bilhões 945 milhões de dívidas. Então, dos 19 bilhões que ela tem de patrimônio, ela deve 13 bilhões e 900, ela deve 71,9% de tudo aquilo que ela tem. Grande parte da dívida aqui, ó, no longo prazo. E o capital próprio, 5 bilhões e 400. Já no ano de 2020, a dívida aumenta aqui para 14.388, porém o peso da dívida recua para 70,4%. E o capital próprio, 6 bilhões e 52. Também, naturalmente, que a maior parte no longo prazo do endividamento da empresa. Já em 2021, fecha com 17 bilhões e 694 milhões de dívida, um aumento nominal, porém, mais uma queda aqui no peso da dívida. A dívida passa a representar 69,9% de tudo que a empresa tem. E fechando agora em março, a empresa fecha com um endividamento de 18.697, porém o peso da dívida permanece em 69,9%, grande parte da dívida, a maior parte da dívida no longo prazo. Então o endividamento ele sai com 71 para 70 para 69,9 e se mantém estável em 69,9. Já os resultados produzidos aqui pela Localiza, no ano de 2019 ela faturou 10 bilhões 195 milhões. Em 2020, olha que foi o ano da pandemia, faturou 10 bilhões 307. Em 2021, 10 bilhões 901. E agora, em 3 meses do ano, já acumula um faturamento de 2 bilhões 711, projetando aqui um faturamento perto de 11 bilhões também para o ano de 2022. Então, o faturamento da empresa, praticamente, ele vem mantendo uma estabilidade aqui ao longo de todo esse período. Já os resultados, aí o que acontece? 833 milhões o lucro em 2019, 1 bilhão e 48 o lucro em 2020, 2 bilhões e 43 o lucro em 2021. Então, mesmo com o faturamento praticamente estável, o lucro da empresa vem apresentando crescimento. E agora, nesses três primeiros meses do ano, ela já acumula um lucro de 517 milhões de reais. E esse lucro de 517 milhões de reais, se formos projetar para os 12 meses, daria o equivalente a 2 bilhões e 100 de lucro para 2022, é o que está previsto aqui através das demonstrações contábeis da Localiza. Aproveitando também, já trago para vocês esses demais indicadores aqui, começando pela liquidez geral da empresa, que vai medir a capacidade financeira, como que a empresa está financeiramente. Começa com índice de 0,34 em 2019, aumenta para 0,42 em 2020, 0,45 em 2021 e agora em março fecha com 0,46. Para cada R$1 de dívida que ela terá que pagar no curto, médio e longo prazo, ela dispõe de 46 centavos. Só que como suas dívidas são grande parte no longo prazo, ela tem tempo para fazer recursos, para fazer frente a esse endividamento. Então nós vamos nos concentrar na liquidez corrente, que mede o dia a dia da empresa. Então imagine que todo dia você vai pagar suas contas, quanto que você tem de recurso em relação àquilo que você tem que pagar. No ano de 2019, o índice fechou em 1,28, subindo em 2020 para 1,30, 1,39 em 2021 e 1,87 agora em 2022. Para cada R$1 de dívida que ela terá que pagar no curto prazo, ela já dispõe de R$1,87. Então, quer dizer, é uma empresa que não tem problemas financeiros, tem recursos para fazer frente ao seu endividamento no curto prazo. Já no longo prazo, naturalmente, que ela vai ter que correr atrás de recursos para fazer frente aos endividamentos de longo prazo. Já o endividamento geral, nesse outro quadro aqui, ele nos mostra o tamanho e o comportamento do endividamento ao longo desse período.
A dívida que sai de 71,9% lá em 2019, ela recua para 70,4% em 2020, recua para 69,9% em 2021 e permanece estável agora em março em 69,9%. De tudo que a empresa tem, ela deve 69,9%. Já nesse outro quadro são os índices de rentabilidade. Quanto que a empresa ganha em relação ao que ela gera de receita, quanto que ela ganha em relação ao que ela investe e quanto que ela ganha para o acionista. A margem líquida, que é o ganho em relação à receita da empresa. 8,18% a margem líquida em 2019, 10,17% em 2020, 18,7% em 2021 e agora em 2022, em março, a empresa vem trabalhando com uma margem de 19,1%. Então, pegando a receita da empresa, pagando os custos, pagando despesa, pagando os resultados financeiros, pagando imposto, sobra quanto para a empresa? 19,1% líquido e limpo. Uma bela margem que a Localiza vem conseguindo ter dentro da sua atividade. Já a rentabilidade do ativo é o ganho em relação ao investimento feito dentro da empresa. Sai com 4,3% em 2019, 5,1% em 2020, 8,1% em 2021. Em relação a todo investimento feito, a empresa gera um ganho de 8,1%. Já a rentabilidade do PL é o ganho do acionista. Então, imagine que os acionistas que já estão dentro da empresa, que já fazem parte do patrimônio líquido da empresa. Com base nesse valor patrimonial, qual foi o ganho que eles tiveram através dos lucros gerados pela empresa? 15,3% em 2019, 17,3% em 2020 e agora em 2021, 26,8%. Ao ter as ações da Localiza nesses respectivos anos, agora no ano de 2021, os acionistas ganharam 26,8% através dos lucros gerados pela empresa. Falando em acionista, trago para vocês os outros indicadores relacionados às ações. Quanto que vale uma ação da Localiza? Em termos patrimoniais, R$ 10,60. Quer dizer, se pegar todo o patrimônio da empresa, pagar as dívidas e distribuir-se entre os acionistas, caberia a cada ação R$ 10,60. Porém, essas ações são comercializadas na Bolsa por um valor de R$ 49,91. Cotação essa do último dia 21 de junho, quando da gravação desse vídeo. Então, uma ação de R$ 10,60, ela é vendida por R$ 49,91, o que nos dá um ágio medido pelo PVP, preço por valor patrimonial, que fechou em 4,71. Quer dizer, as ações da Localiza estão sendo vendidas com ágio de 371%. Lucro por ação. Quanto que a empresa gerou de lucro por ação no ano de 2021? R$ 2,74, o que nos dá uma rentabilidade de 5,49%. Por quê? Essa diferença entre a rentabilidade do PL? É que a rentabilidade da ação aqui nesses outros indicadores, ela é medida com base no valor de mercado. Então, se você comprar uma ação hoje da Localiza, você vai pagar R$ 49,91. E a empresa mantendo o mesmo volume de lucros, você vai ganhar R$ 2,74 por cada ação que você comprou, o que vai dar uma rentabilidade de 5,49%. Já a rentabilidade do PL é para os acionistas que já estavam dentro da empresa, por isso que dá a margem de 26,8% lá na rentabilidade do PL. Dividendos por ação. No ano de 2021, a Localiza distribuiu 38 centavos de dividendos por ação e a relação preço/lucro, PIL, fecha em 18,21. Isso quer dizer que, ao comprar as ações da Localiza, os acionistas vão levar em torno de 18 anos para ter o retorno dos seus investimentos através dos lucros gerados pela empresa. Também trago para vocês esse gráfico aqui, que é extraído lá do Google mesmo, que você só digita o ticket da empresa e nós pegamos lá as ações preferenciais, as ações ordinárias da empresa, né? É o RENT 3, e aí vamos ver como que a ação vem se comportando ao longo dos últimos 5 anos. Começando lá por 2017, as ações da Localiza eram vendidas na época em torno de R$ 14,00. E aí começa ali no decorrer de 2017, sempre ali uma tendência de alta, ela vai subindo gradativamente até atingir R$ 28,00
isso lá em abril de 2018. Aí ela apresenta ali uma pequena queda ali até praticamente final de 2019, quando ela engata uma sequência de altas e voltas, pequenas altas, porém gradativas e contínuas, até chegar ao seu ponto maior, que fechou em 52,90 no dia 7 de fevereiro, lá do dia 10 de fevereiro de 2020. Aí, chegando em 2020, o que nós tivemos? Pandemia. A pandemia daí provoca aquela queda ali que você está vendo ali logo depois de 2020, quando as ações elas despencam para 23,30. Porém, ela fica pouco tempo nesse patamar e já engata uma sequência de altas novamente e atinge a sua máxima no valor de praticamente R$ 69 no final de 2020. E a partir de 2021, aí ela não se sustenta nesse patamar e fica trabalhando na faixa de 60, 63 reais, até que daí começa ali o segundo semestre de 2021, ela cai um pouquinho o seu patamar e passa a trabalhar na faixa de 54, 55 reais. E agora, nesse último dia 21 de junho, quando da gravação desse vídeo, as ações estavam sendo cotadas na faixa de R$ 49,91. Então, por aqui você consegue ver quando que a ação teve o seu valor mais alto e quando que a ação teve o seu valor mais baixo e como que a ação vem se comportando ao longo dos últimos 5 anos. Tá então, mais uma empresa analisada, tá aí conhecida, a Localiza Rentacar S.A., empresa que vem lá de Belo Horizonte com toda essa história linda e maravilhosa que a gente contou para vocês aqui, né? E por que contar a história das empresas? O que isso tem a ver? Tem tudo a ver, por quê? Através da história das empresas, a gente sabe de onde ela veio, para onde ela vai. A gente sabe qual é a linha de comportamento dessa empresa. A gente sabe como que é a conduta, até porque todas as empresas, se você pegar todas as empresas, elas têm uma linha de atuação, né? E essa linha de atuação, que é chamada também de uma cultura organizacional que se forma, isso vai acompanhar a empresa para o resto da vida, a não ser que haja uma troca de comando, alguma coisa que daí ocorre uma ruptura. Mas geralmente as empresas elas vêm mantendo uma linha de atuação, né? Então quando você conta a história, você vem conhecendo toda essa linha de atuação da empresa. Mas, como eu sempre digo aqui, não se compra ações por histórias bonitas. Então não é porque a história da empresa é linda que a gente vai comprar ações. Não, a gente compra ações como investimento. E esse investimento se dá através do quê? Nós temos que procurar empresas que sejam sólidas, empresas que sejam estáveis, empresas que sejam lucrativas para que a gente possa investir nessas empresas. Então aí cabe a análise das demonstrações contábeis. Eu pegar um balanço da empresa, pegar a DRE da empresa, analisar e aí como é que está essa empresa? Financeiramente ela está bem ou não está bem? Endividamento está afogando a empresa ou não está afogando? Lucratividade, ela dá lucro ou não dá lucro? Então, com base nessas premissas aqui, é que nós vamos determinar se uma empresa é boa ou se uma empresa não é boa. Aí o próximo passo o que é? Mas e agora? Ela está cara ou não está cara? Então aí a gente analisa os outros indicadores até para saber se essa empresa está cara ou se não está cara, já que ela está bem, a empresa é boa, então agora só tem que saber qual é o momento que dá para entrar nessa empresa ou se vale a pena colocar essa empresa no radar. E aí com isso, na hora de você fazer esse investimento, você faz consciente, você faz com segurança e fazendo consciente e com segurança, você reduz risco e aumenta as chances de ganho, né? E aí que você vai construindo aos pouquinhos o seu patrimônio. Patrimônio esse que lá na frente vai te proporcionar uma vida cada vez mais digna e uma vida cada vez melhor, que é o que vocês merecem. Dito isso, bons investimentos para vocês.